Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Votuila. 2 vezes por mês, de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, temos a missão de informá-lo tudo sobre o controle externo das finanças públicas. Por isso é que nesta edição trazemos em abordagem a primeira sessão das oficinas orçamentais, realizadas no passado 31 de janeiro, no plenário do Tribunal de Contas. É para daqui a pouco. Fiesa, mun uvutulwa uswa atele salia zimbongo zensi. Mun uvutulwa doze ay zinjila zinzetele salia bebioso binani bilele ishi. Mun uvutulwa doze ay evende uswa zinzetele monesia bumbisi dishalia zimbongo zensi. Nzo etele ekengelen zimbongo zensi chintinuchi ntotongala. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. Tal como dissemos, nesta edição vamos trazer em abordagem a primeira sessão das oficinas orçamentais do Tribunal de Contas. E sendo a missão do Tribunal de Contas a de fiscalizar a gestão das finanças públicas, o evento teve como objetivo estudar e refletir o Orçamento Geral do Estado para o corrente ano de 2022. Com isso, o Tribunal de Contas continua a aprimorar os processos de fiscalização do dinheiro público. Acompanhe a reportagem. Votuila. O Orçamento Geral do Estado, ou simplesmente OGE, é um instrumento de gestão que contém uma previsão detalhada das receitas, valores que o Estado pretende arrecadar, e define as despesas, valores que o Estado pretende gastar para executar os programas e projetos planificados. Cabe ao Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, apresentar à Assembleia Nacional a proposta do Orçamento Geral para um determinado período. E uma vez aprovado pelo Parlamento, a sua execução começa logo no dia 1 de janeiro do ano seguinte ao da sua aprovação. E atendendo à sua relevância e importância na gestão económica, financeira, social e política do país, o OGE tem um artigo específico na Constituição da República, o artigo 104. A cláusula número 4 deste artigo é clara ao determinar que a execução do OGE deve ser fiscalizada pela Assembleia Nacional e pelo Tribunal de Contas nos termos da lei. A execução do OGE deve obedecer ao princípio da transparência e da boa governação. Por isso, o Tribunal de Contas, enquanto órgão supremo da fiscalização da legalidade das finanças públicas e de julgamento das contas que a lei sujeite à sua jurisdição, está a cumprir a missão constitucional por acompanhar a execução do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2022 que já decorre. E foi com base nestes pressupostos que a direção do Tribunal de Contas realizou a primeira sessão das oficinas orçamentais. Certamente que o conhecimento integral do Orçamento Geral do Estado nos permitirá acelerar os processos de fiscalização preventiva e concomitante, sem descurar a fiscalização sucessiva na realização de inquéritos e auditorias. Concentrar a nossa atividade no acompanhamento do OGE para 2022 não deixa de ser um desafio, porquanto se pretende dar mais atenção às atividades correntes e presentes e deixar em segundo plano os relatórios e contas de 3 e 5 anos atrás. Por isso, o apelo para a introdução de novos métodos de trabalho, mais rigor na apresentação e na apreciação dos processos e nova dinâmica com base nos conhecimentos adquiridos. O Executivo tem atualizado as leis, bem como os mecanismos de elaboração e execução do OGE, devendo o Tribunal de Contas acompanhar
com a eficácia requerida no âmbito da sua missão de fiscalização. A primeira sessão das oficinas orçamentais analisou o Orçamento Geral do Estado de 2022 à lupa, parte por parte, através de uma agenda de trabalho que contemplou um total de 9 temas que ao longo das próximas edições do Futuila passaremos em revista. Para a presente edição vamos destacar apenas 4 dos 9 temas. Comecemos pelos indicadores macroeconómicos. Estes indicadores servem, por assim dizer, para fazer uma fotografia ao atual estado de saúde da economia angolana e também do futuro. Dentre os indicadores macroeconómicos analisados nesta primeira sessão das oficinas orçamentais, que estiveram na base da elaboração do OGE 2022, estão a taxa de inflação e a taxa de crescimento do PIB. Relativamente às projeções macroeconómicas e fiscais para o OGE 2022, de acordo com as projeções apresentadas nesse orçamento, ou no orçamento proposto para 2022, elas sinalizam que a economia angolana retomará a trajetória de crescimento, esperando-se para este ano um crescimento do Produto Interno Bruto na ordem de 2,4%. Este crescimento previsto para 2022 resulta, em princípio, dos contributos positivos que se esperam tanto do PIB petrolífero como do PIB não petrolífero. Trago essa tabela para fazermos uma análise comparativa relativamente aos 2 anos que antecederam 2022, nomeadamente o ano 2020 e 2021, para, relativamente a alguns indicadores, vermos o porquê que se propõe um crescimento para este ano. Como logo no primeiro item, estamos aí a inflação. Relativamente ao 2021, foi proposto uma inflação na ordem de 26,8%. Para 2022, está-se a propor uma inflação na ordem de 18%. A dívida pública, bem como as formas de financiamento e o limite da própria dívida pública, é um assunto que desperta sempre o interesse público quando o assunto é o Orçamento Geral do Estado. O financiamento do Orçamento Geral do Estado conta com várias fontes de recursos e, segundo a sua origem, podem ser classificados como receitas ordinárias do Tesouro ou da autarquia, receitas próprias, receitas de doações e receitas de financiamento. O recurso às receitas de financiamento ocorre quando o Estado se encontra numa situação de déficit orçamental. Estas receitas integram a dívida pública, que é definida nos termos da alínea C do artigo 2º da Lei 1/14 de 6 de fevereiro, que aprova o regime geral da emissão e gestão de dívida pública, como, citamos, conjunto das situações passivas que resultam para o Estado o recurso ao crédito público, competindo ao Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a contratação de empréstimos, a emissão de títulos do Tesouro Nacional e a realização de outras operações de crédito no mercado interno ou externo, nos termos do número 1 do artigo 4 da Lei 32/21, que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2022. A estratégia geral do endividamento público para este ano enquadra-se nesses 6 pressupostos. O primeiro pressuposto é privilegiar os instrumentos de médio e longo prazo. Portanto, esse pressuposto assenta que o governo prefere endividar-se com instrumentos de médio e longo prazo, porque esses instrumentos eles possibilitam uma taxa de juros mais reduzida e período de carência de desembolsos mais longo. Há financiamento que tem, por exemplo, 2 a 3 anos de carência e o Estado consegue manejar melhor as verbas para depois começar a pensar com o resultado desses capitais pagar a própria dívida. Depois, a segunda estratégia geral de endividamento do governo para este ano é a redução do estoque dos títulos indexados à dívida e garantia do petróleo. Depois temos a terceira estratégia de endividamento para este ano de 2022, que é a suavização dos vencimentos da dívida externa através do processo de reestruturação preventiva. Depois temos a quarta estratégia de executivo, que é a possibilidade de realizar os resgates antecipados dos títulos indexados.
Depois temos a quinta estratégia, que é a limitação da concessão de garantias públicas. Temos a sexta estratégia, que é a priorizar o financiamento concessionário. Por exemplo, essa é uma estratégia mais alinhada, que visa, sobretudo, naqueles objetivos estratégicos do governo. Em vez do governo aparecer como o garante do capital, entrega sob regime de concessão a linha exploratória. Com o Orçamento Geral do Estado de 2022, o Executivo pretende defender os rendimentos e o consumo das famílias para impulsionar o crescimento da economia. E nos últimos exercícios econômicos, tal como o de 2022, tem apostado no aumento das despesas. Relativamente ao plano de financiamento no âmbito da despesa, nós temos aqui a destacar as despesas de operações fiscais, que em relação ao OGE 2021 teve um aumento, como já fizemos menção, de 28%. Então, temos aqui as despesas de operações financeiras, que relativamente ao ano de 2021, em relação a este ano, teve também um acréscimo de 24,8%. Em termos de projeções, nós temos aqui algum aumento, não é? Temos algum aumento relativamente àquilo que são as ambições, ou diria, os objetivos que o Executivo vai tendo em cada ano. E a tendência da despesa pública se verifica também no nosso país, não é? Segundo vários autores, a despesa pública tende sempre a aumentar porque os Estados ou os governos estão preocupados em satisfazer cada vez mais as necessidades dos seus cidadãos. Então, é notável e também é confirmado, no nosso caso, que a despesa pública cada ano tende sempre a aumentar. Votuela. Por agora, vamos à nossa rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuela. Aqui o cidadão tem voz e vez para expressar o que pensa sobre as nossas abordagens de interesse público. O que é o Orçamento Geral do Estado? Ou simplesmente OGE? Vamos saber o que de facto sabem os cidadãos. Votuela. Sei que é o balanço feito do período de um ano, quanto ao orçamento que foi feito todo, as despesas e as dívidas que foram feitas no período de um ano orçamental. Votuela. O Orçamento Geral do Estado é feito na forma anual, que é de modo a fazer a distribuição dos recursos que ele tem na sua disponibilidade. Votuela. O Orçamento Geral do Estado define o orçamento como sendo um instrumento programático aprovado por uma lei específica de que se serve à administração do Estado, estima as receitas a arrecadar e fixa o limite das despesas a realizar. Votuela. Assim foi a nossa rubrica de interação com os telespectadores. Votuela. Estamos de volta com a nossa abordagem desta edição, a primeira sessão das oficinas orçamentais do Tribunal de Contas. O evento analisou por partes o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2022, dos indicadores macroeconômicos à dívida pública. O OGE 2022 é tido como ponto de partida para o crescimento da economia angolana. O documento indica igualmente uma forte tendência de crescimento para o setor não petrolífero e está muito mais voltado para o setor social. Votuela. O valor previsto para o OGE 2022 são 18.745,3 mil milhões, representando um aumento de 26,8% relativamente ao OGE de 2021. Este orçamento que está previsto para 2022 tem o setor que vai absorver o grosso do OGE. Absorverá, no caso, em volta de 38,1% da despesa fiscal primária, correspondendo então a 19,2% da despesa total e um aumento de 28,2%
face à OGE de 2021. Significa dizer que o setor social teve um ganho na ordem dos 22,2% comparativamente ao OGE de 2021. Neste setor, podemos destacar as seguintes áreas, nomeadamente a educação, saúde, habitação, serviços comunitários e, igualmente, a proteção social, com pesos de 13,2%, 9,8%, 7,5%, 6,9%, respectivamente. Votuila. Eu estou ansioso pela segunda sessão, porque esta é a primeira. Nesta primeira sessão, deu para perceber qual foi o princípio e quais foram as normas que o Executivo levou em consideração para a concessão deste orçamento. O encontro foi muito produtivo. Podemos aqui fazer avaliação de muitos aspectos, muitas constatações, de que o Tribunal de Contas que vai auxiliar o Tribunal de Contas no seu trabalho de controle e fiscalização das finanças públicas. Foi um exercício bastante produtivo, foi um exercício bastante interessante, esmiuçar as várias partes dos órgãos da administração indireta do Estado. Conseguimos perceber qual é a estratégia do Executivo para a melhor forma de arrecadação de receitas e realização de despesas. E quanto maior e melhor for a visão que tivermos, mais fácil será fazer o trabalho de fiscalização concomitante e sucessiva e preventiva. Votuila. Assim foi a primeira sessão das oficinas orçamentais do Tribunal de Contas que estudou o OGE 2022. O conhecimento integral sobre o Orçamento Geral do Estado vai permitir ao Tribunal de Contas executar com maior eficácia os processos de fiscalização prévia, concomitante e sucessiva na gestão das finanças públicas. É um assunto que não se esgota num único programa. A primeira sessão das oficinas orçamentais do Tribunal de Contas terá espaço noutras edições do Votuila. Votuila. O momento a seguir é para o glossário de contas. Votuila. Indicadores macroeconômicos. São variáveis de caráter econômico expressas em valor numérico, cuja principal utilidade consiste em aferir os níveis de desenvolvimento atuais e futuros de um determinado país. Na análise da situação econômica relativa dos diversos países, os indicadores macroeconômicos mais usuais para avaliar o estado de saúde da economia no presente e no futuro são a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB per capita, a taxa de inflação, a taxa de desemprego, a taxa de câmbio e o déficit orçamental. Votuila. O OGE 2022 está a dominar a presente edição. Sabe quando é que foi elaborado o primeiro Orçamento Geral do Estado? Vamos à rubrica Sabia que? Votuila. O primeiro Orçamento Geral de Angola, na história das finanças públicas angolana, enquanto país novo e independente, foi aprovado no dia 6 de abril de 1977 pelo Conselho da Revolução da República Popular de Angola, através da Lei nº 7/77, de 6 de abril. E anos mais tarde, o mesmo Conselho da Revolução deu lugar à Assembleia do Povo, hoje Assembleia Nacional. Por conseguinte, a primeira Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado teve um período de vigência de 20 anos, visto que só foi revogada em 1997 pela Lei 9/97, de 17 de outubro, que por sua vez vigorou até 2010. E foi no ano de 2010 que foi aprovada pela Assembleia Nacional a atual Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado, Lei 15/10, de 14 de julho. Votuila. Terminamos mais uma edição do Votuila. Estamos gratos por nos ter acompanhado. Nós voltamos daqui a 15 dias. Até lá, desejamos-lhe o melhor.